um outro estado de humor que se chama mania, que tem a ver com um estado eufórico, um estado assim, de autoconfiança extrema, de agitação. É isso que faz o bipolar ser diagnosticado com o transtorno. Leda, a gente não vê os pacientes falarem sobre a própria doença. Eu ter saído do armário, eu vejo que as pessoas estão, nossa, parabéns pela coragem. E eu, por muito tempo, eu não encontrei nem pares para conversar. Eletroconvulsoterapia, que é o conhecido eletrochoque. Então, eu passei por esse tratamento. Olha, se é difícil falar de bipolaridade, falar de eletrochoque é complicado. Ele é muito seguro da maneira que ele é feito hoje. Então, a gente já pensa aquele manicômio, as pessoas em fila, cadeira de coisas. Nada disso. Hoje em dia, tem mais a ver com uma endoscopia, muito mais do que com essa situação. A compulsão alimentar, bem como a bipolaridade, não tem cura, tem controle. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou fazer uma live sobre um livro chamado Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero, com a Bia Garbato, que é uma artista plástica, que é uma escritora, e que eu vou conversar com ela sobre a história dela. A Bia Garbato está lançando Bipolar Sim, Louca Só Quando Eu Quero. E esse livro, você fala que são histórias para ler, rir e chorar, é a sua história. E você descobriu que era bipolar já adulta, descobriu na adolescência. Como é que se deu esse diagnóstico? O diagnóstico ele leva em média 10 anos, desde a primeira crise que a pessoa tem até concluir que é uma bipolaridade. Então, o primeiro episódio que eu tive foi de depressão e síndrome do pânico, eu tinha 16 anos. Então, aconteceu na escola, o que é uma coisa bastante complicada. Eu estava numa prova de química, aquele silêncio todo, e de repente eu comecei a procurar minha borracha, eu não encontrava, e aquilo foi me sobrecarregando, e até que eu tive tive um pânico e saí correndo da sala, fui para o banheiro, e aí veio não só a professora, como todos os colegas. Então, você imagina o que aquilo representou naquela idade. Porque, assim, quando eu tinha 16, eu tenho 42 anos hoje, a depressão ainda era pouco conhecida. A depressão, ir a um psiquiatra, era absolutamente uma coisa de louco. Até, faz terapia. Você faz terapia, ninguém fazia. Então, hoje eu vejo, principalmente após a pandemia, que as questões mentais estão sendo faladas, né? O que é uma ansiedade, o que é uma depressão, acho que as pessoas já conhecem, muita gente faz terapia. Então, isso é muito legal. E ao decorrer da minha vida, a partir dos 16 anos, até o diagnóstico, que se deu quando eu tinha 31 anos, que foi quando eu tive o meu filho, eu tive depressões ao longo desse período. E hoje eu vejo que eu também tive a hipomania. A mania é o que faz do bipolar, ou seja, a pessoa que tem só depressão, ela tem depressão. A pessoa que tem a depressão, que a gente mais ou menos conhece, e um outro estado de humor que se chama mania, que tem a ver com um estado eufórico, um estado assim, de autoconfiança extrema, de agitação. É isso que faz o bipolar ser diagnosticado com o transtorno. Ao longo da minha vida, eu acho que eu fui tendo pequenas manias, que a gente chama de hipomania, que nada mais é do que euforia, não tem nada a ver com mania de arrumação. E eu até quero contar uma questão do trabalho, porque eu acho que o trabalho é um grande desafio para quem tem a doença. Porque, imagina, uma pessoa que oscila de humor, de estado de energia, manter, por exemplo, um emprego é uma coisa muito complicada. Então, é como se eu, por muito tempo, eu sentia que eu estava sempre recomeçando. Porque, vou contar um caso, tá, Leda? Eu trabalhava numa agência de publicidade e eu atendia grandes clientes e tal. Aliás, tinha momentos de muita energia, de virava à noite, que provavelmente já tinha a ver com transtorno. Até que um dia tocou meu telefone e eu não consegui atender. Eu travei. Aquilo me deu uma taquicardia e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui para o banheiro
do escritório. Eu adoro os banheiros, né, nessas horas. E aí eu fiquei lá escondidinha. E aí eu vi uma pessoa, eu falei, oi, dá licença, você pode chamar a pessoa que era a diretora do RH? Porque assim, naquele momento, só duas pessoas me tirariam dali. Jesus ou minha mãe. Então, Deus ou minha mãe. Então, eu fiquei lá, veio a diretora do RH, eu contei para ela, por sorte ela foi uma pessoa compreensiva, ela era psicóloga, inclusive, e ela ligou para minha mãe. Ou seja, uma adulta dentro do ambiente de trabalho, que já trabalhava um tempo, ela ligou para minha mãe e minha mãe foi me pegar dentro do banheiro do trabalho. Então, é uma situação bastante constrangedora. E a partir daí, eu desenvolvi uma depressão, foi muito complicada, e parte da depressão, a gente tem uma certa fobia social. Então, a gente não consegue ver pessoas, se sente, assim, mais retraído. Então, a partir dali, eu tirei férias, depois eu tirei licença e depois, finalmente, eu pedi demissão. E eu nunca mais voltei lá. Eu pedi demissão por e-mail. Por quê? Porque nem sempre é rápido de você sair de uma depressão. Ah, tomou um antidepressivo. Nem sempre, é muito complicado. Então, isso tudo que eu estou te contando é para as pessoas entenderem, quem não conhece, e os próprios pacientes, o quanto é complicado lidar com essa instabilidade na vida profissional. Acho que impacta em tudo, mas na vida É mais profissional complicado, é uma das né? situações E aí difíceis. você conseguia namorar, casar, essa parte afetiva você resolvia bem? Olha, também é um desafio, porque primeiro que é uma coisa que é difícil de você falar. Você vai conhecer uma pessoa, em que momento você vai falar que você tem transtorno bipolar? Porque tanto quanto é difícil falar isso no trabalho, imagina isso num relacionamento. Eu vejo hoje as pessoas, eu sou casada, né? Mas que tem o Tinder, aí você se conhece, conta um pouco de você, o outro conta, mas isso vai estar sempre guardado. Esses dias uma pessoa me falou que o marido não sabe do diagnóstico dela. Veja, ela é casada há um tempo e o marido não sabe. Eu tive relacionamentos, existe um sintoma da mania que é um desejo de seduzir. Então, a questão da infidelidade. Eu, por sorte, eu tô casada há 13 anos e o meu marido sempre foi muito sensível. Ele é artista, ele é músico, artista plástico. Não sei se também por isso, ele sempre foi muito parceiro e compreensivo comigo. Eu também, por acaso, sou uma pessoa bastante consciente da doença. Logo que eu recebi o diagnóstico, as pessoas, nossa, mas como é que você reagiu? Porque as pessoas não aceitam. Aquilo, Leda, me acalmou, porque eu falei, olha, essa, essa inconsistência, essa personalidade, às vezes irresponsável, às vezes retraída, isso não sou eu, isso é uma doença. E sendo uma doença, ela tem um E tratamento. funciona o tratamento? Então, de certa Quer dizer, maneira, o você pode diagnóstico. prever uma crise? Ou você toma um remédio de uso contínuo que não deixa você entrar em Olha, crise? Como é que é o dia a dia? exatamente. Então, é, não é fácil estabilizar essa doença. Por quê? Porque uma pessoa que tem depressão, ela toma um antidepressivo. E aí ela volta para o normal. Em tese, Claro né? que em linhas gerais, né? Em tese. Quando a pessoa tem um transtorno bipolar, ela toma um antidepressivo, por exemplo, que foi assim que eu tive uma virada, e esse antidepressivo eleva o humor dela e passa. Então, foi isso que aconteceu. Eu estava numa depressão super grave depois que eu tive meu filho. E aí o médico começou a me dar antidepressivo. Até o momento que ele achava que eu tinha. Fui, até que eu tive um dia que foi uma virada. Eu vou te contar essa virada, mas só para falar do tratamento. O tratamento, ele passa por um tratamento medicamentoso, é importante psicoterapia, psicoinformação, que é conhecer da doença. Então, por exemplo, eu te agradeço muito a oportunidade de falar sobre essa doença. Na quinta-feira é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, para conscientização, adesão ao tratamento, etc. Porque, Leda, a gente não vê os pacientes falarem sobre a própria doença. Eu ter saído do armário, eu vejo que as pessoas estão, nossa, parabéns pela coragem. E eu, por muito tempo, eu não encontrei nem pares para conversar. Eu ficava sabendo, o fulano é bipolar. Eu ligava,
oi, você tem transtorno bipolar? Eu também. Mas a pessoa dificilmente conversava, porque de tanto medo de ser estigmatizado. Oi, pessoal. Passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. E é uma vergonha também, porque as doenças que remetem à saúde mental, né, inibem muito, porque né, é louca, não vou chegar perto, não é? Inibe a participação do outro também, né? Não doente, deve dar uma certa aflição, um certo constrangimento de dizer eu sou bipolar. Deve ser uma frase difícil de assumir. Muito difícil. Porque, assim, existem alguns estigmas, né, relacionados, alguns conceitos relacionados à bipolaridade, que eles são absolutamente incorretos. Então, que assim, é uma pessoa que muda de opinião toda hora. Ah, essa minha prima, cada hora diz uma coisa, ela é bipolar. Ah, porque a pessoa duas caras, é falsa e é bipolar. Ou é dupla personalidade. E principalmente louca, né? Que é o que é mais assustador, que é assim, a fulana é bipolar, ó, totalmente louca. E o que acontece que eu trago no meu livro? Que o meu livro tem 3 objetivos. Um, é que as pessoas que têm a doença ou familiares se identifiquem com a minha história e possam se sentir um pouco acolhidas, não tão sozinhas como eu me senti. É importante eu te dizer que tudo que eu estou falando aqui é como paciente, é como minha experiência. Então, se você se reconhecer no que eu estou falando ou no livro, procure um médico e um psiquiatra. Mas o fato é que no livro, eu, além de tentar acolher essas pessoas, eu quero informar o público em geral para entender que essa doença, quando a pessoa está bem tratada, ela é absolutamente normal. De louca ela não tem nada. É como um diabético, um hipertenso que se trata e leva uma vida normal. Então, por exemplo, eu sou mãe, tenho um menino, filho lindo de 10 anos, casada, sou escritora. Então, eu levo a minha vida porque eu controlei a doença. O tratamento, como você falou, é contínuo. Como eu te falei, a medicação, a psicoterapia e muito do estilo de vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tomo remédio, não sei o quê. Mas o fato é que se você não adequar o seu estilo de vida, então, por exemplo, um diabético vai parar de comer açúcar, né? Então, Vai uma fazer o pessoa quê? que tem uma doença mental, seja ela... Primeira coisa, o sono é fundamental. A privação de sono já é um gatilho muito importante para as crises, né? Mas então, o sono é fundamental. Você, exercício. Exercício, todo mundo se falava antes do físico, o físico hoje em dia já está amplamente conhecido que para as questões mentais, o exercício, o sol, a socialização, ter uma rede de apoio, de afeto, você evitar o estresse. Quando chegava um médico e falava assim para mim, você tem que evitar o estresse. Eu falava, é? Você quer ser meu secretário? Porque tem uma quantidade de coisa que eu tenho que fazer. Mas sim, tentar organizar isso, a questão do estresse é muito importante. E uma alimentação também equilibrada, porque não só a doença, como o tratamento medicamentoso, ele tem essa possibilidade de desenvolver uma compulsão alimentar. Então, assim, hoje estou num peso que eu me sinto confortável, mas eu cheguei a pesar 100 quilos, que são mais que 30 quilos do que eu tenho hoje. Depois de ter começado o tratamento e a E como é que você bipolaridade ter conseguiu agravado. emagrecer? Olha, a questão não era tantas pessoas falando, mas você não se aceitava. Não, eu acho assim, cada um tem que estar confortável com o corpo que tem. Eu, de fato, eu não estava confortável, mas tinha uma coisa a mais, que era a compulsão. A compulsão é uma coisa que você faz sem querer. Então, eu me via, de repente, comendo, eu não aguentava mais comer. Eu chegava a chorar, mas com aquele impulso de comer, não havia saciedade. Então, você pensa que uma pessoa que tem um problema com álcool, ela entra numa abstinência, se afasta, né? E se cuida.
com a comida não existe abstinência. Você vai ter que comer. Só que você vai precisar controlar aquele impulso. E passa por uma questão mental. Como eu consegui, que foi a sua pergunta? Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo que me ajudou, mas eu acho que em vários pontos do Brasil existe esse tratamento. Ele alia uma dieta com um nutricionista. O pulo do gato é você usar uma balança. Porque, na verdade, a gente perde um pouco o limite da quantidade. Então, com a balança, é uma regra, ó, 100 gramas de carne. E 100 gramas de carne acabou. Então, assim, quando eu fui pesar, eu falei, nossa, eu realmente perdi a noção. Eu achava que eu estava comendo pouco, mas não era. E a outra coisa é terapia em grupo. Porque a compulsão alimentar é uma doença mental. Ela não é... As pessoas olham assim, a pessoa come, safado, guloso. Não é uma questão de muito sofrimento quando a pessoa não consegue controlar. Então, era uma terapia em grupo, onde as pessoas na mesma situação se apoiavam. Pessoas perdiam muitos quilos, assim, que fica assim, eu faço a bariátrica, remédio para emagrecer. Eu até tentei remédio para emagrecer, só que aí você emagrece, tira o remédio e a coisa voltava. Então, quando eu mudei a minha cabeça, e não é que assim, hoje, Leida, eu falo assim, agora eu tiro de leite, tô magra, tchau. Não. Até hoje, para você ter uma ideia, eu gosto da segurança de usar a balança. Balança para as refeições. Nas E você pesa o que você vai comer, é isso? Todos os dias. E é engraçado que meu marido fala assim, mas você já não decorou quanto que tem que pôr no prato? Eu falo, dá licença, se isso me dá a segurança de que eu não vou aumentar cada dia um pouquinho, eu vou me perder, porque é o seguinte, eu ainda tenho a compulsão alimentar, bem como a bipolaridade, não tem cura, tem controle. Então, eu estou no controle. E isso, Leda, é muito melhor do que comer leite condensado na madrugada. O prazer de você ter esse controle sobre os seus impulsos, sobre o seu corpo, ele vale muito a pena. E aí você pesa e você sabe que pode comer aquilo, fica naquilo, e aí você consegue, com o remédio, equilibrar o transtorno, e aí você não tem crise. Como é que se dá a crise? A crise é discutir com o outro, brigar com o outro, ter sempre razão. Como é que se dá uma crise? Olha, os episódios de mania, eles incluem os seguintes sintomas. Primeiro é euforia, né? Que é até o sinônimo desse estado. É uma alegria, Leda, é uma felicidade que eu acho que uma pessoa que nunca teve uma mania, ou seja, que não tem transtorno bipolar, vai sentir igual. É uma coisa realmente assim, até o momento que eu tive a virada, que eu havia citado, eu estava numa depressão muito feia, eu estava tomando muito antidepressivo, que é um gatilho muito importante, que foi o que eu te falei, a pessoa toma muito, sobe e aí é a virada, se ela tem uma predisposição, né? E aí, eu me lembro que era meu aniversário, naquele dia, meu marido me acordou e uns amigos fizeram um almoço para me animar, estava deprimida. E aí me levaram, meu marido me ajudou a me trocar, porque eu não conseguia escolher. Aí no táxi eu tremia, eu falava, gente, vou encontrar pessoas. Eram assim, grandes amigos. Eu cheguei lá, almocei, fui relaxando um pouco, fomos para minha casa, não sei o que, alegria, abraço, Bia, parabéns. Quando eu fui dormir, Leda, eu peguei um papelzinho que ainda tenho e escrevi assim: hoje é o melhor dia da minha vida. Ou seja, meu marido precisou me arrancar da cama e aquele era o melhor dia da minha vida. Então, isso se chama virada. Isso não quer dizer que a pessoa faça isso todos os dias, né? Isso é um momento, tanto que assim, na bipolaridade, você só é diagnosticado se você tem uma mania de pelo menos uma semana e uma depressão de pelo menos 15 dias, e que pode durar meses, como a mania também pode durar um longo tempo. Mas eu tive essa virada e agora vamos aos sintomas, né? Que você me perguntou da mania. Então tem essa felicidade, tem uma agitação física e mental, você fala muito, são muitas ideias. Aí você tem você sente até que você tem superpoderes, porque é um descolamento da realidade. Não vou te dizer que a pessoa fica agitada, não. Ela realmente sai. E é aí que vem a coisa da loucura. Aí se você me perguntar, mas é loucura? Olha, Leda, dá para dizer que sim. Porque realmente a gente sai do lugar, né? Então, por exemplo, existe uma coisa de você achar que é super poderoso e ser inconsequente.
eu tinha uma ideia, em determinado momento, que eu podia atravessar a rua de olho fechado, independente de farol, de sinal, e eu fazia isso. Então, você imagina que outras pessoas que sentem que têm poderes, o que pode acontecer? Né? Voar é infinito. Então você tem a ideia de que você é genial, inteligente, autoconfiante, realmente vem uma ideia atrás da outra, mas muitas vezes elas não são de nada geniais. Aí chega para o chefe, acha que é melhor que o chefe, acha que a empresa tem que fazer isso, aquilo, é demitido. Então é um estado, e aí existe um sintoma que é muito característico, que eu tenho uma história engraçada para contar, que é a compulsão por comprar. Isso é muito típico. Eu não posso só falar uma coisa para não esquecer. A irritabilidade e a agressividade também é um sintoma possível e comum. Mas, assim, nem todo mundo vai ter tudo isso que eu estou falando, né? Cada um tem uma característica. Bom, a compulsão por comprar. É um desejo, Leda, de comprar determinada coisa. Então, eu me lembro de um amigo meu que ele falava, eu ia na praia e comprava um picolé de cada sabor. Então, um desejo que você tem de comprar e pode ser bem ambicioso. E o meu desejo foi de comprar todos os apartamentos do Meu prédio que eu Deus. morava. Simples. E aí, o que eu fiz? Primeiro, eu acionei os corretores dos apartamentos que estavam disponíveis. Aí visitava, mas ele negocia, e tudo mais. E aí, em determinado momento, aquilo ficou pouco para mim e eu queria comprar dos outros moradores. Porque, assim, a minha ideia era até nobre. Eu queria que meus amigos todos morassem no meu prédio. Estilo aqueles seriados, assim, Friends, tinha um que era Melrose. Achei que aquilo era o caso, que era legal. E aí eu comecei a abordar os outros moradores. É terrível falar essa história, mas, assim, é real e acontece. E hoje eu consigo tirar um pouco de Mas leveza e doeu na humor, mas época, né? não é brincadeira. É. E aí eu andava de elevador e abordava os outros moradores. Oi, onde você mora no 34? Ah, não, no 42. Ah, tá. Você tem vazamento no seu banheiro? Ah, não. Ah, mas será que eu posso dar uma olhadinha? E eu sempre conseguia entrar no apartamento dos outros. E eu olhava e falava assim, nossa, mas tá bonito seu apartamento. Você pensa em vender? Aí a pessoa, não. Olha que tá valendo muito a pena, hein? Tá um momento bom. Aí você me pergunta, como é que Pois eu ia é. comprar esses apartamentos? Dura pra caramba. Tinha acabado de casar. Eu fui na Caixa Econômica Federal pegar um empréstimo. E, obviamente, que um empréstimo para comprar quantos apartamentos? 20 apartamentos? Não ia ser muito tranquilo. Mas eu fui. E aí, nesse determinado momento, no meio dessa história, meu marido já se ligou, fui administrando, e aí eu recebi tratamento e eu consegui depois olhar para isso e falar, gente do céu. Então, assim, essas coisas que falam, bom, loucura, bipolaridade, loucura, de fato. Aí tá. Ocorre que, como eu te falei, quando a pessoa está tratada, ela tem uma vida normal, ela pode ter tudo. Filho, carreira, família, etc. E dá para chegar nessa estabilidade. Não é É óbvio, não é assim, olha aqui, uma pílula conquista, mágica, né? Chegar estabilidade. nessa Não. Eu estabilidade te é uma falei, estilo conquista. Leda, você não tem ideia. As pessoas, muita gente tá vendo aí e tá falando, ah, tá, é fácil. Não, assim, não é nada fácil. Eu tive um longo período, olha, comecei com 31 anos com o primeiro diagnóstico, mas com a mania grave. Tô com 42. Olha, foram anos, assim, um longo período. Eu fui em muitos psiquiatras até eu me encontrar, porque essa doença é muito difícil de ser tratada, porque é um ajuste fino. Então, você tira daqui, passa para lá, passa daqui, passa para lá. Então, os remédios não são óbvios, assim como, O né, remédio para um hipertensão, para ansiolítico diabetes, tira de não é uma uma crise. coisa tranquila, né? Você toma isso, daí seu açúcar baixa, daí Não, sua pressão baixa. É só você tomar esse remédio, não é? E fora que o remédio também tem um período não. de Eu cheguei a... carência, né? Esses remédios que mexem com as emoções da gente, vamos chamar assim, eles não fazem efeito de imediato, né? Tem que esperar, sei lá, um tempo, aí você se adaptou, não se adaptou. Eu cheguei a tomar, por exemplo, 5 medicamentos. Hoje estou tomando 2. Aí às vezes as pessoas me ligam, mas o que você toma? É para cada um, sabe? Então,
Você fiz muitos experimentou tratamentos. Eu o quero te contar um canabidiol? tratamento que você sabe que não. É É. que agora se fala muito, mas Agora quando eu está se comecei lá falando atrás, nisso. Eu fiz falava. algumas E entrevistas até, em que eles dizem que funciona, mas também não sei se funciona. inclusive, as substâncias psicodélicas. E também tem se falado muito isso nos Estados Unidos, muitas pesquisas, aqui está começando a chegar também, que são substâncias que podem ajudar significativamente. Eu não tive essa experiência porque realmente é uma coisa mais nova. Mas eu vou falar de um tratamento aqui que eu nunca falei em lugar nenhum, que é o que a gente chama eletroconvulsoterapia, que é o conhecido eletrochoque. Então, eu passei por esse tratamento. Olha, se é Mais difícil falar de bipolaridade, complicado falar de ainda. eletrochoque é complicado. Porque quando a Mas gente alguns pensa, eletrochoque, psiquiatras vem o quê? hoje em dia Aquele defendem o filme, eletrochoque. eu diria que é o tratamento mais efetivo e É seguro mesmo. para a depressão que existe. Por é, você tem uma ideia, grávida com depressão é um dos tratamentos mais indicados. É. Porque a grávida não pode usar uma série de medicamentos, né? Então, ele não é medicamentoso, ele é muito seguro da maneira que ele é feito hoje. Então, a gente já pensa com Uhum. aquele manicômio, as pessoas em fila, andando, cadeira de coisas. Nada disso. Hoje em dia, tem mais a ver com uma endoscopia, muito mais do que com essa situação. Então, você faz numa clínica, pode ser pública, pode ser privada, e aí você é recebido numa sala, que nem você vai fazer uma endoscopia. E aí o que acontece? É colocado 2 eletrodos aqui, ó. Acho que tem mais um aqui. Uns eletrodos aqui. E o que ele faz? Ele é um impulso leve e breve, elétrico, que ele vai fazer uma microconvulsão no seu cérebro. E uma vez que ele faça essa microconvulsão, é como se ele resetasse, tipo o computador. Então, os neurotransmissores começam a circular como se deve. Aí você imagina a pessoa que pula na maca. Então, hoje em dia é muito, muito bem feito. Então, existe um relaxante muscular. E aí você não vê nada, né? Você tá lá, você vê que tem um médico, uma enfermeira. E aí eu acordo numa sala, uma maca, e aí vem uma enfermeira cordial, me traz um lanche, como é que você tá, como é que você não tá. E assim, é tão efetivo, ele tem um resultado, acho que é 80% de eficácia. Um antidepressivo, assim, no melhor, é 60%. Aí você fala, bom, maravilha, vamos fazer todo mundo, qual é, né? Por que não dá? Porque ele tem um efeito colateral indesejado, que é uma perda temporária de memória. Então, assim, não é nada grave, assim, de você falar, acabou minha vida. Não, segue a vida, mas algumas coisas recentes e anteriores, a gente não lembra, A mas volta volta 100%, 100%. você fica como se fossem uns buracos, assim, né? Umas falhas. E depois elas Que pode, voltam a ser preenchidas. pode ser completamente. Então, por exemplo, pode ser chato, assim, por exemplo, como é que foi o dia do meu noivado? De repente, isso pode ter saído um pouco do radar. Ou como é que eu cheguei na clínica? Então, assim, você percebe, é chato, é muito efetivo. Para você ter uma ideia, Lina, eu vinha de uma depressão resistente, acho que já tinha um ano. E chegou um momento que o médico falou: olha, não sei, não dá mais remédio, não sei o que fazer. Ele falou: eu recomendo a eletroconvulsoterapia. Na hora que ele falou isso, Não não deve é ser mesmo. gostoso, né? Você fala assim, caraca, eu vou fazer eletrochoque. Eu também tinha essa ideia. Aí falei para minha família, eletrochoque, minha filha, tá. O fato, Leda, é que me indicaram 8 sessões. Eu fiz 2, eu fiquei tão bem, que eu fiquei 8 meses super bem. Assim, não havia esse período na minha história, um período que eu tivesse estabilidade de 8 meses, até aquele momento. Foi maravilhoso. Aí eu tive gatilhos, assim, que me levaram a ter outras crises, né? Que são aqueles que eu te falei, que é o estresse, o sono, enfim, acho que eu até
passei por algum estresse familiar e aí eu caí de novo. Mas assim, Você pode você pode repetir? Então, você não fez as 8 sessões, né? indicadas inicialmente. Você fez 2. Então, Eu fiz depois 2. você podia fazer as outras 6, digamos? Podia fazer de novo o protocolo. Assim, é claro, estou falando tudo isso pelo que foi uma experiência que eu entendi do meu médico, mas é importante conversar sobre isso. Mas a mensagem que eu quero dizer a respeito disso é que esse tratamento não é coisa de outro mundo, não é para loucos, é um remédio pro bem, que é muito efetivo, muito legal. Tem suas questões, por isso que a gente tem que conversar amplamente com o médico antes de seguir um caminho dele. E quando é que você começa a escrever e resolve contar a sua história? Porque aí você resolve tornar público, falar sobre isso, expor uma coisa que você antes, né? Porque antes você se trancava no banheiro, você se trancava no quarto, você se fechava. E aí você resolve expor isso. Então, eu acho que todo mundo passa por esses momentos, né? Esse de ficar com muito medo, de guardar. Até é engraçado, quando eu fui diagnosticada, eu precisava falar sobre o assunto, eu precisava digerir que história era essa. Então, ao invés de falar com amigos, que eu ainda tinha muito constrangimento, eu falava em qualquer lugar, Leda. Eu estava no ponto de ônibus, eu falava assim, é aqui que é o ônibus 204. Você sabe que eu sou bipolar? Falando. Eu ia na manicure e ficava esperando ela perguntar que cor você quer. Porque eu falo assim, quero uma de cada cor, é que eu sou bipolar. Eu ia falar. E aí, com o tempo... Eu tô rindo, não é de você, não. Eu tô rindo porque eu assisti Não. uma cena dessa e até hoje não sei se a moça era bipolar ou não, entendeu? Num salão de cabeleireiro, pintando o cabelo, na época que eu pintava o cabelo mesmo. Eu estava pintando o cabelo e a tinturista era uma pessoa muito mal-humorada. Eu adorava ela, tá? Mas ela era mal-humorada. Era uma pessoa muito, muito irritável, assim, muito irritadiça. E que respondia assim, muito na lata as coisas. E aí chegou uma moça que ela nunca tinha visto antes, só tinha cliente que já conhecia, que frequentava de 20 em 20 dias aqui de salão, tá? Então todos nós nos conhecíamos, porque em algum momento se encontrava com as outras pessoas. E chegou essa moça. E a moça disse, eu queria pintar meu cabelo. Então, quem te indicou? Ela olhou, não foi muito simpática, porque ela não era mesmo uma pessoa simpática, a tinturista. E aí a moça disse, mas cuidado comigo, que eu sou bipolar. E ela respondeu, eu também. E a mulher foi embora imediatamente. Mas ela não era, ela respondeu porque ela era uma pessoa de prontas respostas e do que a gente chamava antigamente, não sei nem se essa palavra é usada hoje, de patada, sabe? Da pessoa que dá um sai para lá. E ela respondeu na lata, você é bipolar? Eu também sou. A moça saiu correndo. A moça foi embora, nunca mais voltou. E a gente ficou sem saber se era verdade, se ela era bipolar mesmo e tal. Mas ela usou a favor dela, né? Não é que ela pegou e falou, você é bipolar. Ela devia estar nessa fase de contar, de dizer que tinha tido diagnóstico. Sei lá, coitada. A gente não sabe como é que vai saber, né? Ela foi embora desesperada. Verdade. E você começou a escrever nesse momento? Não, então, eu sempre escrevi a minha vida inteira. Só que, com o tempo, eu fui guardando isso cada vez mais para mim, porque fiz faculdade de publicidade, então arrumei uma agência, não sei o quê, e o caminho da vida foi me levando para outros lados, e eu também fui ficando cada vez mais receosa de mostrar a minha escrita. Por quê? Porque eu sempre escrevi de uma maneira engraçada, divertida, que tem a ver com a minha personalidade. Só que quando eu fazia os textos, meus amigos, que legal, que eu mandava demais, escreve um livro, tem que escrever um livro. Eu pensava, gente, mas eu tenho um esqueletão aqui no armário, que é um lado meu, que é deprimido, que é bipolar, que não sei o quê. E como eu escrevo sempre falando de mim, eu não sabia como fundir esses dois mundos, que era a minha parte divertida e a minha parte que tinha uma questão mental. Então eu carreguei isso pela minha vida, até que chegou um momento que eu acho que chegou um momento que eu falei, cara, eu com 40 anos, né, Leda? Como são as coisas, a gente espera um tempão. Eu falei, olha, eu já controlei minha compulsão alimentar, eu finalmente estabilizei da minha doença, eu já tinha passado por várias atividades profissionais que nem você falou, design de interiores,
até locutora, enfim. Chegou um momento que eu também engatava, eu tinha depressão, eu saía, eu parei de me comprometer. Aí chegou uma hora que eu falei, quer saber, do chão eu não passo. Eu vou escrever, que eu vou fazer o que eu quero, que eu amo, eu tenho 40 anos, dane-se. E aí eu também estava num momento que, como eu já tinha um longo percurso, eu me enchi de coragem e vontade de contar a minha história. Não só por mim, não só para estar inteira no mundo, que é realmente uma sensação maravilhosa, que agora eu fundi realmente meus dois mundos. E nesse livro eu consigo ter leveza, ter graça, contando a minha história. Isso aí. Tem louca só quando eu quero. E então, assim, e poder ajudar as pessoas, ou seja, é realmente uma realização para mim que eu nem pensava que eu conseguiria chegar nesse lugar. De realmente escrever, seguir meu coração, minha vocação, contar minha história. E assim, espero que inspirar pessoas a poderem lidar com isso com mais naturalidade, tanto com elas próprias quanto com a família. Então, foi assim que eu sempre escrevi, mas agora eu consegui reunir a minha coragem, a escrita, o que eu gostava, o meu jeito de ser. Agora, você tira a graça aí da bipolaridade, uma doença tão séria. De fato, é uma doença muito séria, uma doença que pode ser muito grave. Eu conto isso no livro, mas a minha maneira de contar é como eu contei a história do elevador e dos Tem uma apartamentos. leveza, né? Eu tenho fazer do limão uma limonada, né? Porque assim, o que eu vou ficar falando? Vou me lamentar? Eu quero que as pessoas se aproximem de mim. Imagina se eu estivesse contando aqui, ai, mas eu fui péssimo. Não sei. Não. Aí esse título, É né? muito bom o Da título. onde vem? Então, bipolar sim, não tem o que falar. Sou bipolar e estou com orgulho aqui contando para vocês. Agora, a questão da loucura, ela é uma linha muito tênue. Porque, como eu te disse, quando a gente está em mania, realmente dá para chamar, porque é um descolamento da realidade. Quando eu não estou em mania, quando eu estou estável, eu não quero que me chamem de louca, porque eu não sou. Agora, existe uma categoria nova que eu inventei que se chama louca só quando eu quero. O que é isso? Bom, eu tenho uma personalidade que eu sou extrovertida. Eu sou animada, sou divertida, eu gosto de sair com os amigos e tudo mais. Então, eu me sinto à vontade para, de repente, fazer uma coisa extravagante. Então, eu estou numa festa, e se eu quero subir no palco, cantar, dançar, me divertir, eu vou fazer. Aí vamos olhar assim, e a Bia é louca, né? Pode me chamar de louca nessa situação, porque assim, eu sou louca mesmo, eu quero ser louca. E não tem a ver com uma doença, não tem a ver com o fato de eu ser bipolar. Porque a gente também precisa enlouquecer um É pouco, né, bom, Lê, às inclusive. vezes. Não é? Aí vão me julgar. Pode ser, não tem problema. Eu estou fazendo isso, não é porque eu estou doente. É porque eu estou querendo me divertir, estou querendo dançar no supermercado, meu filho morre de vergonha. Então, eu acho que a gente tem esse direito, né, de poder ser quem a gente é, né? Da gente poder viver sem medo de que, será que vão relacionar com a doença? Será que é uma coisa assim, é um pouco confusa, um pouco misturada. No livro eu tento E a sua esclarecer família, o todas seu essas marido, coisas, o né? seu filho, todo mundo lida bem com isso? Ah, foram aprendendo a lidar. Então, por exemplo, a ideia do livro surgiu no final de 2020 e tal, 2021, e eu contei para minha família. Eu falei, todo mundo já super habituado, eu já estava tratado. Falei, gente, eu vou fazer um livro. Bipolar, sim. Bipolar, sim. O povo falou assim, como assim? Você vai botar na capa de um livro que você é bipolar? E aí, se chama Bipolar, sim, louca só quando eu quero. Até fui aconselhada a colocar um livro louca só quando eu quero. Eu falei, quem vai querer ler este livro? Aí, hoje, minha família tem muito orgulho, mas isso foi um processo. Até eles entenderem que eu ia realmente pular do armário. Meu marido, como eu te falei, é uma pessoa que sempre lidou legal. Agora, o meu filho foi uma questão. Eu tenho um filho de 10 anos. Então, assim, em que momento você chega para o filho e conta que você tem transtorno bipolar? Se é difícil as pessoas entenderem, dá aquele nó na nossa cabeça. Assim, como é que uma criança de 10 anos vai entender que a mãe tem essa doença, né?
E, olha, fui chegando perto do lançamento, fui falando com ele. Depressão ele já conhecia um pouco, eu já fui conversando com ele, ele já sabia. No período da vida dele, eu tive depressões, mas eu sempre usei o fio de energia que eu tinha era para ele. Então ele sempre foi minha prioridade máxima, mas eu tinha realmente momentos que foram difíceis, né? E aí eu fui falando com ele, e aí pronto, lançou o livro Bipolar Sim, lá, lá, lá. Aí ele chegou para mim, houve o lançamento na Livraria da Travessa, na Rua dos Pinheiros, e aí ele chegou para mim e falou assim: mamãe, posso convidar meus professores? Aí já me deu um frio na espinha de pensar o professor de geografia falando a mãe do Totonho é bipolar. Aí eu falei: filha, acho que não tem nada a ver, deixa pra lá. Beleza. Aí eu chamei os pais dos colegas. E aí que reagiram super bem. E algumas crianças chegaram pro meu filho e falaram assim: olha, eu vou no lançamento do livro da sua mãe com a minha mãe, vou lá. Aí ele chegou para mim: ô mãe, eu posso mandar um convite no grupo de amigos da escola do lançamento do seu livro? Eu falei: gente. Imagina a criança falando assim: ô mãe, o que é Rivotril? Já imaginei a tragédia. Aí Fora eu falei: não, que filho, deve ter um não, monte de não, mãe que porque toma não é Rivotril. pegado você. Opa! Ela vai me descobrir. Exatamente. E aí eu falei: não, filho, não tem a criança, não vai entender, não é legal, não, isso aqui. Só que em determinado momento, Leda, eu entendi que a coragem que eu estava tendo de falar sobre a minha doença a dele era muito maior, de ter coragem de contar da doença da mãe dele. E ele estava muito orgulhoso disso. Da mãe estar lançando um livro, da mãe estar tendo coragem de falar. Então, quando eu me dei conta disso, eu até estava na rua. Eu liguei para ele, falei: filho, a imagem, falei: pode convidar seus amigos. Aí cheguei em casa, peguei um bolinho de convite, dei para ele e falei: ó, não esquece da tia da cantina. Aí ele chegou lá e deu para todo mundo o convite. E algumas pessoas foram, foi muito legal. E ele perguntou o que que era, não? Perguntou, eu expliquei, e eu expliquei muito, assim, é impressionante como eles entendem, às vezes mais que adulto, né? E eu falei: filho, você entende que é isso, que é aquilo, que não é loucura, que não é isso, que é isso. E ele entende. E olha, hoje até aconteceu uma coisa engraçada, que eu dei uma entrevista, e aí um amigo dele estava no clube, viu na televisão, assim, eu falando, tirou uma foto, ligou para ele: sua mãe tá na TV! E eu tava lá contando a minha bipolaridade, que nem tô contando para você e tal. Então, eu vejo que assim, ele ele tá orgulhoso disso, ele não tá sofrendo. E eu vejo como essa geração, eles têm uma cabeça já muito mais na frente do que a gente. Eu fico imaginando, eu lá com 16 anos, o que era aquilo? Depressão já era um terror. Hoje eles transitam, eles Que têm bom, né? Que essa. bom que as Estão coisas inseridos mudaram a nesse esse mundo ponto, né? As, muito. as mães eu Não que a não vou bipolaridade. ficar Fala, fala. achando que elas vão se espantar, porque eu acho que hoje em dia a gente é o país mais ansioso, né? Hoje mesmo eu li uma matéria sobre isso, que o Nossa, Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? De pessoas mais ansiosas. E eu conheço um monte de gente que toma olha, Rivotril, Stilnox e outras coisas. Então, né? Não tem muito. Eu acho que o estranhamento diminuiu muito também em função disso, né? Eu não sei se em todas as classes, em todas muito. as pessoas, em todas as faixas sociais é a mesma coisa. Mas eu sei que numa faixa que eu acho que você se enquadra e que eu também me enquadro, é muito mais comum do que a gente pensava, né? Muito mais comum do que quando você tinha 16 anos. Até porque com Leda, os 16 consultórios anos, psiquiátricos, isso que tem 20 e poucos anos atrás, né? Isso tudo, a vida era muito mais escondida do que é hoje, né? Ficava todo mundo muito tenso, com muito medo de admitir, de assumir, de ser verdadeiro, né? Hoje em dia há um compromisso maior com, de novo, não é todo mundo, é em determinada faixa, mas é mais honesto do que a gente escondia muito, né? Quando eu era pequena, me lembro que isso lá vão, sei lá, mais de 60 anos atrás, as pessoas escondiam a criança com Down. Eu me lembro disso, de ir na casa de uma amiga da minha mãe e a criança ficava escondida.
minha mãe disse, você não pergunte pelo filho dela. Mas é claro que eu perguntei, né? É claro que eu era inconveniente, sempre fui inconveniente. Sempre perguntei as coisas que não devia. E eu perguntei. E eu me lembro que eu levei um beliscão, porque não era para perguntar, entendeu? Ela me avisou que não era para perguntar, porque ficava escondido. Então, depois eu me lembro que logo que eu fui ser jornalista, eu entrevistei uma moça cujo filho tinha Down e era um pianista exímio. E isso era uma matéria de jornal, Olha, porque era uma exceção da exceção, entendeu? E hoje em dia você vê em todos os lugares e a convivência social. O Down não morre mais com 10 anos, 12 anos, 15 anos, vive 50 anos, 60 anos. Não é? Como tudo mudou, né? E como é legal que tudo tenha mudado, né? Como é bacana. Eu acho que é muito importante mas você seu sabe que livro para nesse sentido. Por isso fala. que eu me interessei. E quando eu confesso que eu vi eu vi, na verdade, nos jornais que eu recebo todo dia, a capa dos jornais. Eu vi uma capa do Tá. Estadão que tinha você. E aí eu abri a matéria para ler, Não, não muito li a legal. matéria dentro do jornal, até eu assino o Estadão virtualmente, mas eu li só a abertura e falei, tem a ver, eu quero fazer isso. Quero quero Legal. ajudar a tornar isso público, entendeu? Porque é uma coragem, né? É uma disposição, uma generosidade, né? Você assumir e falar sobre isso. Você está ajudando um monte de gente que certamente se esconderia mais ainda, né? Você falou uma coisa, graças a Deus o mundo realmente evoluiu, a gente vê muitas iniciativas e tal. Mas a bipolaridade, eu vejo que ela está tendo espaço agora. Porque assim, eu passei a minha vida atrás de informação, de matéria, de internet, de alguém que tivesse. E era muito escasso, Leda. Hoje você vê os consultórios psiquiátricos, eles estão cheios. As pessoas estão procurando ajuda, principalmente depois da pandemia. Começa a se falar também bipolaridade, mas é sempre a partir de uma visão de um psiquiatra ou de um psicólogo. Mais de um psiquiatra. De É paciente, muito raro. eu vejo muito. Então é por isso que eu vejo que assim, eu estou assim, extremamente agradecida a você, ao Estadão, e quem está dando esse espaço para a gente falar sobre esse assunto. E eu poder, como paciente, compartilhar a minha história. Ou seja, eu não estou aqui citando como é, como é que não é. Eu estou te contando ali que eu não levantava da cama, que eu quis comprar os apartamentos do prédio. E eu acho que isso era o que eu queria para mim, assim, era poder ter essa identificação. Então, assim, a bipolaridade ainda, 2023, ainda tem essa conexão com a loucura, ainda tem uma coisa meio mal vista. Por isso que a gente precisa falar sobre ela. Por isso que você deu esse espaço maravilhoso para eu poder falar sobre isso. E por isso que eu estou aqui me realizando com essa exposição que eu falei, será? Como é que vai ser? E E está te sendo fez muito bem? bom. Quer dizer, você ficou bem com isso, com essa exposição? Leda, assim, me surpreendeu, porque eu falei assim, vai ter um lado bom, vai ter um lado ruim. Vão falar, não vão falar. Mas assim, olha, praticamente só estou tirando o lado bom, porque eu estou me sentindo inteira, eu não tenho mais nada a esconder. Eu faço trabalhos como redatora, e isso era sempre um medo meu. Porque assim, imagina, quem vai querer me contratar vai dizer que vai achar que eu não vou entregar, vai achar que eu vou falar uma bobagem. Então, eu sempre guardei isso para mim. E aí, recentemente, eu não tive jeito, porque eu tive que pedir mais prazo, porque era o lançamento do meu livro. E super receosa. Aí eu peguei e mandei, falei, ó, lançamento do meu livro. Aí depois eu falei, olha, segue o convite. Aí a pessoa respondeu assim, que legal, adoro questões mentais, vou comprar já. Então, assim, essas minhas relações, eu recentemente também fiz uma reunião e tal. A cliente comprou 15 minutos depois no Kindle e já me comentou, nossa, adorei, me identifiquei. E até tem isso que eu falo assim, gente, cuidado, porque às vezes a gente se identifica com alguns aspectos e fala, será que eu sou? Mas isso tem que ser verificado realmente com um médico, né? Porque todo mundo tem um pouco. Alguma coisa, É. né? De médico louco, todo mundo tem um pouco. Então a gente se identifica com uma coisa ou outra, mas isso não quer dizer que é um diagnóstico fechado. Mas estou me lembrando de eu não quero identificar a pessoa de jeito nenhum. Então, uma pessoa, porque eu não tenho esse direito, de uma pessoa que eu conheço, que os amigos sabem que ele está entrando
na crise quando ele anuncia que vai comprar um time de futebol importantíssimo, famosérrimo. E que ele não vai comprar, porque primeiro não está à venda, segundo ele não teria dinheiro, embora ele até tenha algum dinheiro, ele não teria como comprar, porque não existe esse clube à venda, entendeu? E ele anuncia isso, eu vou comprar, e ele já falou comigo, eu me lembro que uma vez, a primeira vez ou a segunda, ele falou comigo, eu vou comprar o clube tal. Eu levei um susto, aí os amigos que estavam em volta falaram, ah, tá, então tá na hora de avisar a família que vai Exatamente. acontecer, né? Isso é uma coisa que eu acho que é uma mensagem, que é uma mensagem que eu posso deixar legal, que é o seguinte. Como é que a conselho, família ajudar? lida, o marido lida, o filho, o Antônio já deu um exemplo, né? O seu filho deu exemplos, como é que ele lida. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Assim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Sim, eu acho que tem duas coisas. Uma é para a pessoa, o paciente. Ao identificar alguma coisa, algum sintoma, procurar ajuda. Sei que é difícil, né? Às vezes fala da depressão, não quer se ajudar. Não consegue. Ou a pessoa em mania também é muito difícil. Você vai num consultório psiquiátrico e fala assim, doutor, eu estou voando, me aterriza, por favor. Ninguém quer comprar um time de futebol. Então, muitas vezes, a própria família mesmo que tem que fazer a intervenção, né? Então, e isso, como você imagina, pode ser complicado. Pode ser muito complicado. A pessoa em depressão, ela tem uma tendência a querer melhorar. A pessoa em mania, euforia, geralmente não, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não desista, não deixa pra lá. Porque imagina se me deixassem pra lá ou essa pessoa, entendeu? Entendeu? Sem tratamento. A pessoa deixava de se inserir na sociedade. Então, é um trabalho que, de pouco a pouco, que tem que ser feito. Ajude. Então, o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, quinta-feira, é para isso. Adesão ao tratamento. Tem tratamento, gente. O bipolar, ele não só pode levar uma vida normal, como ele pode levar uma vida sensacional. Que bom. E você está nesse momento sensacional. Lançando seu livro, né? Viajando na sua história. Muito bom, Bia. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada por contar a sua história, compartilhar com a gente esses momentos e como é que você construiu essa... Porque foi uma vitória, né? Como é que você construiu esse momento de estar aí, vivendo esse momento lindo. Exato. Mas valeu a pena. Mas realmente né? agora é um momento de... Que bom. Muito obrigada. Muito. Obrigada a beijão. você, querido. Um beijo grande. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.